Tem coisas para fazer antes de ir para o céu. Olha que a gente já viu bastante coisas, né? E hoje eu estava pensando o que eu gostaria de fazer antes de ir para o céu. Ou continuar fazendo ou aperfeiçoar isso. Eu queria trazer o céu para a terra. Trazer o céu para a terra. A gente fica pensando, quando eu for para o céu, muitos cristãos, muitos membros de igreja acham, bom, esse mundo não tem mais jeito, as coisas só vão piorar, e eu não vejo a hora de ir lá para o céu. Estou vendo aqui a irmã Joana participando aqui do culto, né? Ela quer andar lá nas ruas de ouro. Mas sabe, gente, a gente pode trazer um pouco do céu para a terra. Eu sei que é uma utopia. É, esse mundo nunca vai ser um céu, ok? Mas ele poderia ser muito melhor se todos aqueles que se dizem cristãos trabalhassem de acordo com os valores do reino de Deus. Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Olha, quantos cristãos existem nesse mundo? Quantas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem os valores cristãos? E se elas vivessem de acordo com esses valores, como este mundo seria muito melhor. Hoje, os evangélicos, por exemplo, aqui no Brasil, têm influência na política, estão aí nas mídias, televisão, rádio, YouTube. Então, esse mundo era para ser muito melhor, mas infelizmente parece que os evangélicos desistiram deste mundo, muitos desistiram deste mundo e só pensam no céu, e outros estão dando um péssimo testemunho. A gente vê gente aí que se diz evangélico aprontando horrores, não é verdade? Então, eu gostaria de trazer o céu aqui para a Terra, na minha limitação, mas eu poderia, pelo menos no meu ambiente de influência, a minha casa, aqui a minha vizinhança. Sabe que eu tenho um vizinho aqui, eu me mudei há pouco tempo, e o vizinho mora numa casa bem pequena, bem na calçada, e ele gosta de ouvir música, né? Música de todo tipo. E ele me parece que ele é evangélico, ele se diz cristão, e bota aqueles hinos bem altos, principalmente sexta-feira à tarde, domingo, sábado e domingo. Eu já pensei muitas vezes, o que eu posso fazer? Dá vontade de brigar, discutir. Falei, você é surdo, respeite o seu espaço e o espaço dos outros. Mas, por outro lado, eu penso, que exemplo eu vou dar? Né? Que eu posso criar uma confusão e denegrir o Evangelho de Cristo. Então, eu posso, pelo menos no meu espaço, no local de trabalho, no local onde você estuda, este lugar, você pode trazer um pouquinho do céu. Esse mundo pode ser um pouquinho melhor à medida em que os cristãos ajam como cristãos. E eu trouxe aqui um versículo que me veio à cabeça logo que eu pensei em tratar deste assunto, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu vou trazer aqui a minha Bíblia na linguagem de hoje, na nova tradução, e ler para você 1 de Pedro, capítulo 2, 11 e 12. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e, assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. Bom, nós estamos treinando para o céu. Sabe que esta vida aqui, a gente está já treinando para o céu. Por isso, a gente deve trazer um pouquinho do céu para a terra. E aqui, o apóstolo Pedro está dando uma ordem, um mandamento aqui, nesta passagem. É que o cristão se abstenha das paixões carnais. É da maior importância que vejamos o que Pedro quis dizer com isso. É a primeira pergunta que me deu vontade de falar. O que são estas paixões carnais das quais devemos nos abster? Existem frases tais como desejos carnais
concupiscências carnais. É a mesma coisa. Sabe que eu conheci uma pessoa na igreja, ele gostava muito de falar a palavra concupiscência. Senhor, ajuda-nos a vencer as concupiscências da carne. E uma vez eu perguntei para aquela pessoa, escuta, você fala tanto em concupiscência, o que é concupiscência? E ele disse, pastor, eu não sei não, mas deve ser uma coisa bem ruim. Pois bem, concupiscência é desejo. A palavra na língua grega é epitomia, é desejo forte, desejo excessivo. Né? Então, concupiscência são os desejos da carne. Quando falamos de pecados da carne, a gente se refere em pecados do corpo, normalmente. A gente pensa nisso, pecados sexuais, pecados envolvendo as bebedices, a glutonaria. Mas no Novo Testamento, essa expressão é muito mais abrangente. Não é só o corpo físico. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo fala de uma lista de pecados da carne, que são as coisas que a natureza humana produz. Carne são atividades da natureza humana, por sermos humanos. E estas coisas são bem conhecidas, diz ele. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então, percebam que aqui há muito mais do que pecados corporais. Os pecados da carne incluem muito mais que sexo, que apetites corporais. No Novo Testamento, a palavra carne equivale a muito mais que o corpo, ou a natureza física do ser humano. Significa a natureza humana separada de Deus. Quando nos afastamos de Deus, esta natureza humana coloca as garras para fora. Significa a natureza sem Cristo. Isto é pecado da carne. Significa uma existência vivida sem as normas, sem a ajuda, sem a graça e sem a influência de Cristo. Isso é pecado carnal. O conceito de concupiscência, note que eu já falei, desejo forte. O conceito de concupiscências carnais e desejo da carne inclui não só pecados grosseiros, mas também pecados do orgulho, da inveja, de malícia, de ódio, de maus pensamentos, que revelam a natureza humana finita. Nós somos finitos, nós somos limitados. E quando nos afastamos de Deus, essa nossa natureza ganha muita força. Destes pecados e destes desejos, o cristão deve se abster. No conceito de Pedro, há duas razões pelas quais o seguidor de Cristo tem que abster-se destes pecados da carne. Em primeiro lugar, nós somos estrangeiros neste mundo. Vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Aqui, em outras traduções, é traduzido assim, porque nós somos estrangeiros e peregrinos. As palavras aqui, para estrangeiros e peregrinos, no grego, nós temos paroikoi, que é peregrino. Pode ser traduzido a melhor por estrangeiros residentes. Uma classe de habitantes no local sem plenos direitos de cidadania. Geralmente estrangeiros, mas também podem ser os campesinos, os trabalhadores manuais e assim por diante. E a outra palavra é forasteiro, parepidemoi, que são forasteiros visitantes, gente que detém num lugar por certo tempo, não sendo residentes, pelos mais diversos motivos. Também estes não possuem direitos no local, podendo ser bastante discriminados. Isso aí, no Império Romano. Entende? Pessoas que não são daquele lugar. Ou podem ser
as pessoas, os imigrantes, como hoje nós falamos, um grande problema mundial, receber os imigrantes no Brasil. Quantos venezuelanos estão entrando no Brasil, fugindo do seu país? E é interessante que parece que Pedro está dizendo assim: nós, como cristãos, somos peregrinos, somos exilados, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, nós não pertencemos a este mundo. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos como um exilado. Nós habitamos aqui, mas não temos muita coisa a ver com os valores, com os padrões deste mundo. E é bastante provável que os cristãos, pelo menos na sua maioria, pertencessem a essas classes, os cristãos ali a quem Pedro se dirigia. São termos usados aqui por Pedro para descrever os patriarcas em seu andar errante, que estavam lá sempre indo de um lugar para o outro, para caracterizar Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas que buscava o seu destino. São palavras aqui que se empregam para descrever os filhos de Israel quando eram escravos e estrangeiros no Egito. De maneira que, pois que essas palavras apresentam duas grandes verdades com relação ao cristão. Primeira verdade, há um sentido real em que o seguidor de Cristo é estrangeiro neste mundo. Eu sou estrangeiro neste mundo. Você que é cristão é estrangeiro neste mundo. E precisamente por isso não pode aceitar as regras nem as normas deste mundo. Outros poderão aceitar estas regras e essas normas, mas o seguidor de Cristo, não. O cristão vive sobre a terra e deve assumir plenamente as responsabilidades que implica viver neste mundo. Mas, mesmo assim, a sua cidadania está nos céus e tem que viver segundo as leis dos céus. Eu conheço muitas pessoas que viajam, né? Tenho muitos conhecidos, estão na Austrália, estão nos Estados Unidos, estão na Suécia, em tantos outros lugares, mas eles têm lá o seu arrozinho, o seu feijão, os costumes, a língua, os valores, são de brasileiros. Meus irmãos, nós estamos aqui na Terra, mas somos do céu, e nós devemos agir com os costumes do céu, com os valores, com os ensinamentos do céu. Então, nós somos estrangeiros. Eu procuro ser um bom cidadão brasileiro, pagar meus impostos, procuro respeitar as leis, mas os valores, não. Porque os meus valores são os valores do reino, os valores de Cristo. Outra verdade sobre isso, outra implicação disso, o cristão reside sobre a terra, mas essa residência não é permanente. Nós estamos de viagem em um país que se encontra mais longe. Portanto, nada neste mundo pode nos impedir de alcançar o destino final. Nós não estamos aqui para sempre. A nossa pátria está nos céus. Em nenhum caso o cristão tem que se enredar com este mundo a tal extremo que não possa se livrar dessa armadilha. Nunca nós devemos adotar atitudes ou procedimentos que afetem de tal maneira seu ser, ou a sua personalidade, ou seu caráter, que o torne inepto para peregrinar. Nunca nós devemos nos contaminar de tal maneira que fiquemos incapacitados de ingressar na presença de Deus. O cristão tem que se abster dos desejos carnais, da concupiscência carnal, porque a lei do cristão é a lei do reino. A sua meta é a eterna alegria que o desfrutará na presença de Deus. Você que é cristão, você que é um cristão marido ou esposa, qual é a sua diferença em relação aos outros maridos e às outras esposas? Você que é um trabalhador, você que é um negociante, você que é um estudante, você que é um vizinho, qual a sua diferença para com os demais? Bom, outra
questão que esse texto nos levanta, porque nós temos que nos abster dos desejos da nossa natureza humana, porque esta é a nossa maior resposta e defesa. A igreja primitiva era uma igreja muito perseguida pelos seus inimigos. Era muito comum fazerem acusações falsas e caluniosas contra os cristãos. E a única maneira eficaz de refutar estas acusações era viver de maneira afetuosa e aprazível, que ficasse demonstrado que a acusação era completamente falsa. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, boa. Uma boa conduta entre todos os pagãos, entre todos aqueles que não são cristãos, entre todos aqueles que não têm os nossos valores. E essa é uma verdade que transcende ao tempo. O melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão. E gostemos ou não, cada cristão faz publicidade do cristianismo. Que tipo de publicidade nós temos feito do cristianismo? A mais poderosa força missionária é a vida de cada cristão. Na igreja primitiva, demonstrar o atrativo da vida cristã era algo muito necessário, pelo fato de que os não cristãos lançavam muitas calúnias contra a igreja. Quais eram essas calúnias? Posso dar alguns exemplos. Notem, por exemplo, o cristianismo iniciou sua desvantagem de estar estreitamente ligado com o judaísmo. Então, pensava-se no início que o cristianismo era uma seita dos judeus. E sabem que os judeus tinham muitos inimigos. Já havia um forte antissemitismo naquele tempo. Né? E há um autor, e ele colocou aqui algumas acusações caluniosas que as pessoas faziam contra os judeus. E notem, eles pensavam que os cristãos, além de ter muitos judeus, então eles colocavam todos na mesma sacola. Algumas das acusações. Segundo Tácito, diz esse autor, os judeus ensinavam a seus prosélitos, acima de todas as coisas, a desprezar os deuses, a desprezar a pátria, a desatender a pais, filhos, irmãos e irmãs. Alguém lá disse que Moisés tinha ensinado os judeus a não indicar o caminho a ninguém, a não guiar o sedento caminhante rumo à fonte, a não ser que tratasse de um judeu. Apião, que foi um escritor e filósofo romano, afirma que durante o reinado de Antíoco Epifânio, os judeus, cada ano, engordavam, cevavam um cidadão grego, e depois de havê-lo consagrado solenemente em sacrifício, num dia determinado, num bosque, comiam as vísceras e juravam eterna hostilidade para com os gregos. Essas eram algumas atrocidades das quais os pagãos tinham chegado a convencer-se em relação aos judeus, e inevitavelmente também aos cristãos. Mas, além das calúnias levantadas contra os judeus, figuravam também as dirigidas especialmente aos próprios cristãos. Os cristãos eram acusados de praticar canibalismo, porque comiam o corpo de Cristo, bebiam seu sangue na ceia. Eram acusados de imoralidade e incesto, por causa das festas que eles chamavam de ágape, festa do amor. E eles levavam isso logo para o lado sexual, então havia muito incesto, muita imoralidade. Os cristãos eram acusados de prejudicar o comércio. Lembra lá do ourives, lá de Éfeso, que fazia modelos de prata ao templo de Diana? E eles acusaram os cristãos de prejudicarem o comércio. Se nós vamos à falência, a gente tem lucro vendendo isso.
quem aparece esses cristãos? Eram acusados de interferir nas relações familiares, porque realmente, quando uma pessoa se convertia naquele tempo, havia um reboliço na família. Eram acusados de odiar a humanidade, porque o cristão falava o mundo, as coisas desse mundo. Então, dizia, vocês odeiam este mundo. E, acima de todas as coisas, faziam-se acusação de deslealdade a César, porque eles diziam que não é César que é o Senhor, é Cristo que era o Senhor. Tais eram as acusações que se faziam contra os cristãos. E para Pedro, havia apenas um meio de refutar estas acusações. Era viver de tal maneira que a vida cristã demonstrasse por si só o quão infundadas eram estas acusações. Quando certa vez foi dito ao filósofo Platão que certo indivíduo estavam fazendo escandalosas acusações contra ele, Platão respondeu assim: eu viverei de tal maneira que ninguém poderá crer no que ele diz. Era essa também a solução proposta por Pedro. Vivam de tal maneira que ninguém acredite nessas calúnias, nessas atrocidades que dizem que vocês praticam. O objetivo, observem, não era que se fizesse justiça aos cristãos difamados, mas que Deus fosse honrado. Olha o que Pedro diz: para que eles, os gentios, glorifiquem a Deus. E o próprio Jesus havia dito: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E falando essas coisas, meus queridos, eu fico pensando, o que é que se fala dos cristãos hoje em dia? Quando você vê na Igreja Católica, por exemplo, tantos sacerdotes acusados de pedofilia. Quando você vê no meio evangélico tantos pastores e tantos cristãos envolvidos aí com fraudes, pensando apenas em dinheiro, mentindo. Hoje os cristãos são odiados, e com muita razão, porque aquilo que eles dizem, aquilo que eles publicam na internet, na televisão, aquilo que eles falam, só leva ao não cristão a pensar que eles são um grupo terraplanista. Uma vez eu coloquei um artigo, nem era meu artigo que eu tirei do editorial de um jornal, acho que era o jornal O Globo, sobre, na época da pandemia. E é lógico que aquilo que estava sendo dito ali é totalmente contra o que as igrejas diziam, né? As igrejas estavam aí falando de cloroquina e coisas desse tipo, igrejas abertas, as pessoas se contaminando. E uma pessoa crente foi extremamente agressiva comigo pela internet. Olha, compare isso com o que Pedro está dizendo, que a palavra de Deus está falando. Né? Se nós queremos evangelizar, se nós queremos ser um bom testemunho, se nós queremos trazer o céu para esta terra, nós devemos agir como cristãos, não nos nivelarmos ao nível, colocarmos no nível deste mundo. Nós devemos agir com brandura, com amor, com paciência. Nós somos o retrato de Cristo para esse mundo. O Cristo que o mundo conhece somos nós. Nós estamos aqui para viver os valores do reino de Deus, que são diametralmente opostos aos valores da ambição, do preconceito, do materialismo, do consumismo. O cristão deve ser um exemplo no tratar da natureza. O cristão deve ser um exemplo na sua generosidade, no seu perdão, na sua mansidão. E eu termino com o Salmo 39, versículos 12 a 13, que diz assim, o salmista: Ah, Eterno, ouve a minha oração, meu choro, abre os ouvidos, não seja insensível
Apenas olha para as minhas lágrimas. Sou um estranho aqui. Não conheço o caminho. Sou um imigrante. A minha família também. Dá-me algum alívio. Vai devagar comigo, antes que seja tarde demais e eu deixe de existir. Esta é a versão de A Mensagem. Pois é, eu sou um imigrante aqui neste mundo. Este mundo é bem complicado. Este mundo apresenta diretrizes, valores que são muito opostos aos valores do reino de Deus. Este é um mundo de fome, de violência. Então, que Deus nos ajude a, como estrangeiros numa terra estranha, sermos luz e darmos o nosso exemplo, vivendo não de acordo com as paixões da nossa velha natureza, mas de acordo com a força que Deus dá, com o poder do Espírito Santo em nossa vida, com a iluminação da sua palavra. Então, tá aí mais uma coisa que eu quero conseguir fazer antes de ir para o céu. Ajudar o lugar onde eu estou, seja ele qual for, a ser mais parecido com o céu. Até a próxima.